Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre o universo do direito. Como prometido para vocês, hoje eu tirei o dia para ensinar vocês como melhor dinamizar o estudo de vocês e como responder as questões de prova de faculdade, de concurso e também questões da OAB. Bom, vamos lá, eu separei aqui algumas, algumas coisas importantes. E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de falar que nos últimos vídeos que eu fiz, eu não falei necessariamente desse tema, da forma que eu vou falar hoje, porque eu precisava que vocês soubessem a diferença de doutrina, jurisprudência, a diferença de texto de lei, para que quando eu chegasse nesse assunto aqui não ficasse tão complicado para vocês. Então vamos para a primeira dica. Estude por vídeos, doutrinas, artigos. Bom, nós temos um período na faculdade que é o período que antecede as provas. Nesse período, nós temos várias formas de dinamizar os nossos estudos. Um deles é estudar através de vídeos, de apostilas, de doutrinas, através de artigos, e assim vai. Então não deixe de fazer esse seu estudo. O ensino em sala de aula é muito resumido, os professores não têm tempo suficiente para poder explicar tudo que eles precisam explicar ou fazer um estudo dirigido para a prova, né, para a modalidade da prova. Muitas vezes a faculdade, geralmente faculdade pública, foca muito em prova discursiva. Então, tudo aquilo que você estuda em sala de aula, você precisa ficar atento porque pode cair na sua prova de uma maneira discursiva. É interessante que você recorra à doutrina, assista a vídeos que melhor expliquem o conteúdo que está na doutrina, né? E procure artigos também, porque artigos vêm falando aquele assunto de uma maneira mais simplificada. E aí, quando você chegar no dia da sua prova, na hora de fazer a prova discursiva, você vai estar com a mente aberta, sabendo tudo que você precisa escrever, né, para responder aquela questão. Em relação às questões abertas, objetivas, né, aí tome muito cuidado. Vocês precisam assistir vídeos de concurso, estudar pela doutrina, uma doutrina que seja específica para concurso, e também estudar artigos também, porque os artigos descomplicam muito a linguagem da doutrina. Ponto importante, né? Outra dica importante: vídeos de concurso. Gente, se você quer ir bem numa prova objetiva, que cai questões de concurso, ou se você quer ir bem num concurso ou numa prova como a da OAB, é importante você estudar por vídeos de concurso. Tem amigos meus que não gostam de estudar tanto por vídeos de concurso porque eles são extensivos, passar uma hora e meia falando de uma coisa que você poderia estudar em 15 minutos, em 30 minutos por uma leitura atenta, né? Então, a dica que eu dou para vocês é, se vocês têm esse prazer, né, têm essa facilidade de aprender assistindo vídeos, que assistem vídeos de concurso. Por quê? Os professores de concurso, eles pegam todo o conteúdo da doutrina, ou conteúdo, né, específico daquela matéria, e dinamiza esse estudo para questões de prova. Ou seja, aquilo que cai, aquilo que cai em prova, aquilo que é cobrado em prova, que está na matéria, eles vêm explicando de maneira que você consiga matar questões, que você consiga responder questões de concurso. Existem várias formas de você aprender um assunto, né? Através de uma leitura, através de assistir um vídeo, através de pesquisa. Mas, gente, responder questão de concurso, existe uma habilidade, existe uma prática, né? Existe um conhecimento da banca que aplica aquela prova, né? Como, por exemplo, temos a CESP, por exemplo, uma banca muito difícil. Então, se você quer matar muitas questões de concurso, ou se a prova da faculdade de vocês é questão de concurso, ou se vocês vão prestar o OAB, então lembrem que vocês precisam fazer um estudo dirigido para questões de concurso ou questões da prova da OAB. Não basta apenas você ler o assunto, conhecer a matéria, né, conhecer os temas. O importante é você saber como aquele assunto é cobrado nas provas. Lembra daquela velha história do aluno de ensino médio
né, de escola pública, que terminava a escola, ele era um bom aluno, a pessoa era, o estudante era bom aluno na escola pública, mas terminava a escola pública e não conseguia passar no vestibular, e aquele aluno que era de escola particular ou que fazia cursinho conseguia passar, o que acontece? Isso acontecia, gente, não é porque há uma grande diferença entre a escola pública e a escola privada. É porque a escola particular, que é a privada, ela se preocupa em dirigir aqueles alunos também para fazer provas de concurso. Coisa, como posso dizer assim, uma habilidade que os nossos professores de escola pública conseguem fazer porque eles passaram em várias faculdades, né? Então eles têm esse conhecimento, mas nem sempre passam isso para o aluno. Né? Então, quando um aluno de escola pública consegue um professor que ensina a ele como responder questões de concurso vestibulares, ele fica muito mais habilidoso na hora de responder uma prova. Então, a questão das faculdades de hoje, né, é isso. Na sala de aula, você tem o conhecimento, você aprende a doutrina, você aprende a usar a doutrina, você aprende a estudar pela doutrina, você aprende a estudar fazendo pesquisa, aprende a fazer artigo, mas não te ensinam como lidar com as provas de concurso que te induzem ao erro. Então, essas provas que induzem ao erro vão pegar muito o candidato na hora de cobrar exceção, na hora de cobrar assuntos que nem todo mundo tem o prazer de estudar, porque a parte que é a regra, que é a parte mais fácil de aprender e de ter contato, e isso vai ser cobrado na prova, mas não será o diferencial daquela prova. Tá ok? Então tome muito cuidado, porque a nível de concurso e de OAB é importante você saber a exceção e esses assuntos que a gente não gosta de estudar muito, porque ali testa o seu conhecimento, a sua profundidade naquela matéria. Em relação à faculdade, tome cuidado porque você não sabe qual é a banca, né, qual é a questão, né, de que banca o professor vai fazer vai usar a questão na sua prova. Então, já que você não sabe qual é a banca, é melhor você tentar lidar com o nível de dificuldade das questões, seja de que banca for. Ok? Doutrina. É, logo no início da faculdade, meus colegas tinham um grande problema com doutrina, porque bastava o professor dizer que ele gostava de uma doutrina para os meus colegas, né, ficarem, como posso dizer assim, ficarem é, ficarem, ficarem presos àquela informação. Ou seja, o professor gosta de determinada doutrina, eu tenho que ler aquela doutrina. Só que o que acontece? A linguagem do professor é diferente da linguagem do aluno. Então, possa ser que a doutrina que o professor use, né, para preparar o seu conhecimento, a sua aula, para ensinar, né, ao aluno, seja diferente da linguagem que o aluno está acostumado. Né? Então, não dá para você estudar, nem sempre vai ser possível você estudar pela doutrina que o seu professor estuda. Às vezes a linguagem daquele doutrinador é muito mais rebuscada do que a linguagem que você está acostumado. Então, o que eu oriento vocês? Procure uma doutrina que fale daquele assunto, né, que seja daquela matéria que você está estudando, que vai cair na sua prova, né, e escolha uma doutrina que fale numa linguagem que você consiga absorver o conteúdo. O importante não é você falar rebuscado, não é você ter acesso aos melhores aos doutrinadores mais renomados do país. O importante é você dominar o conteúdo. Então, se você aprende o conteúdo, não importa a forma. O importante é você saber o conteúdo e esse conteúdo ser específico, né? Ser um conteúdo que dá para você lidar com as questões de prova e também não seja um conteúdo divergente. Porque em direito nós temos a doutrina majoritária e essa é que importa para as nossas questões de concurso, questão de OAB, porque existem muitos doutrinadores, e é a minha ressalva na hora de estudar pela doutrina, que eles dão sua opinião enquanto escrevem a doutrina.
entende? Escreve sobre aquele assunto, aquela matéria. Então, eles pontuam muito os seus posicionamentos, ok? Mas mais à frente eu venho falar sobre isso. Artigos. Outra dica também é que vocês estudem por artigos. Os artigos servem para simplificar a linguagem da doutrina ou a linguagem do direito. Direito, vocês sabem que é uma linguagem muito rebuscada, usa até o latim. Né? A doutrina vem simplificar, vem explicar o que está na lei, os artigos. E os artigos, né, vêm simplificando aquela linguagem. Ou seja, uma pessoa leu aquela doutrina, leu aquele assunto, leu aquele artigo, absorveu aquele conteúdo e passa ele de uma forma pessoal e de uma forma simplificada, uma linguagem acadêmica. Então, estudar por artigo é muito bom porque descomplica muito a doutrina, descomplica muito o direito, faz você entender e ter exemplos, né? Exemplos do dia a dia, exemplos atuais daquilo que a doutrina vem dizer, daquilo que o artigo aquilo que o artigo se refere. Ok? Tome cuidado com o artigo, porque tem artigo que vem falar de legislações que já ficaram desatualizadas. Então é importante estudar artigo que esteja atualizado. Ok? Estude antes, durante e depois. Não deixe para estudar somente no período que antecede as provas. Gente, quando eu falo antes, durante e depois, eu falo também antes, durante e depois da prova. Ok? Antes, durante e depois da prova. Da prova não, antes, durante e depois da aula. Antes, durante e depois o período o período da aula. Desculpe, o período da aula. Então, antes de ir para a sala de aula, estudem. Durante a sala de aula, durante o estudo em sala de aula, estudem junto com o professor, acessem o celular ou o notebook para fazer pesquisa sobre aquele assunto, ou acessem o Vademecum para ter acesso ao artigo que está relacionado àquele assunto que está sendo aplicado em sala de aula. Tá ok? Tem muitas pessoas que não estudam nada antes de ir para a sala de aula, não perguntam ao professor qual assunto ele vai lecionar naquela semana, então fica muito difícil. Geralmente as disciplinas de direito elas são distribuídas em carga horária por dia, então naquele dia vai ter uma disciplina só. Então, por exemplo, segunda só direito constitucional, terça só direito civil e assim vai. Só que o problema é que o aluno não quer estudar, ou ele não está acostumado com essa carga de estudos. Então, ele fica muito tempo sem pegar no livro e quando vai para a sala de aula, não absorve aquilo que o professor está passando, tem dificuldade de aprender e depois que sai da sala de aula não mete a cara nos livros, não procura aquele assunto na doutrina, não procura um artigo para saber os exemplos, principalmente os exemplos no caso de direito civil, e não procura ter acesso ao Vademecum. Tem aluno que vai para a aula de direito, não leva o Vademecum impresso, né, esse Vademecum aqui que a gente tem, esse Vademecum pesadão, e também não leva o Vademecum no celular, então fica muito difícil, né, você ir bem em direito, também nas provas, se você não tem acesso ao artigo. Então, estude antes, durante e depois da aula, né? Estude na aula antes e depois também. E no período das provas, dinamize esse estudo. Ou seja, caiu hoje, e hoje é uma semana comum, né? Então não vai ter prova, caiu um assunto. Quando chegar em casa, ou quando sair da aula, se você tem um tempo para passar na faculdade, um tempo que pode ser passado na biblioteca, ou um tempo que você pode estudar esse assunto quando chegar em casa, acesse isso na doutrina, na internet, acesse o artigo, porque é uma forma de fixar esse assunto na sua mente. Tudo que é novo, gente, leva um tempo para você absorver, sabe? A doutrina, o doutrinador, quando ele escreve, ele passou dias, anos na faculdade, estudando e falando sobre aquilo, então ele tem uma facilidade para passar aquele conteúdo. Mas você, na hora de absorver, você não vai aprender tudo de uma vez só. Então, assim, o que é novo leva tempo para você absorver e para você fixar aquilo. Então, para você
que está vendo aquilo pela primeira vez, fica muito complicado você absorver tudo que é necessário. Então, estude em sala de aula, depois da sala de aula, depois que o professor passar aquele assunto, vamos supor, ele passou ação penal hoje, chega em casa e vai estudar ação penal, vai procurar exemplos relacionados àquele assunto, àquela disciplina, e vai procurar também questões de concurso, ver como são cobrados esses assuntos nas provas de concurso. Ou de que forma aquilo pode ser cobrado em prova discursiva. Faça resumos, esquemas e mapas mentais. Gente, na internet está cheio de resumos, principalmente artigos, cheio de esquemas e mapas mentais. Eu não aconselho vocês pegarem esquemas e mapas mentais de outras pessoas, nem mesmo os resumos, né? Eu geralmente, quando faço eu prefiro fazer os meus, e quando eu vou procurar algum resumo ou algum mapa mental, eu procuro aquele que se adequa aquilo que eu já fixei, sabe? Porque quem faz o resumo, quem faz o esquema, quem faz o mapa mental, faz mediante aquilo que absorveu. Né? Então, esse tipo de material é um material específico da pessoa que fez. Então, serve para outra pessoa, serve, mas se o nível como se diz assim, o nível de como se fosse o nível de fixação, ou seja, aquilo a forma que a pessoa aprendeu bate muito com a forma que a outra pessoa está aprendendo ou aprendeu também, né? Então, se a sua forma de estudar aquele assunto bate com a forma da outra pessoa, vai ficar muito, muito vivo o esquema que a pessoa fez na sua mente. Mas se você pegar o esquema de uma pessoa que você não consegue mentalizar aquilo na sua mente ou interpretar aquilo que a pessoa fez, fica muito complicado, né? Então faça seus próprios resumos, ou seja, leia aquele assunto, né, na doutrina, no artigo e passe para suas próprias palavras, faça esquemas onde você possa visualizar só numa olhada todo aquele assunto e faça mapas mentais, ou seja, desenhos e homogramas, acho que é assim que fala, né? Diagramas, não sei. Esses quadrinhos e esses desenhos onde você pode visualizar o assunto, ok? Leia o texto de lei. Tem muita gente que estuda muito, que faz um estudo muito, como posso dizer assim, muito, muito razoável, né? Muito raso do direito. E direito, gente, é uma coisa muito extensa, muito profunda, muito, sabe, muito tudo, né? Porque o direito fala de tudo, sabe? Quando você se torna um estudante de direito, você precisa entrar em contato com a história. E história, gente, é falar de tudo, né? Então é muito complicado. Só o Vadimeco, olha o tamanho. Né? Então, Vadimeco tem Constituição Federal, tem súmulas, tem leis complementares, tem legislação, tem o Código o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, tem muita coisa no Vadimeco e muita coisa relacionada a isso que está relacionado também ao direito. Então, é muito importante você ler o texto de lei. Sabe, direito é muito amplo, né? Direito é uma coisa muito ampla. Mas uma coisa que é base no direito é isso aqui. Sabe? Esse código que está positivado, ou essa lei que está positivada, né? Que está escrita, sabe? As coisas mais importantes do direito estão escritas, sabe? Tem muita coisa que é boa e que não está escrita, mas o que serve aquilo que serve de material e de tese para muita coisa que é discursada, falada, né, usada no campo do direito, está positivado. Então, estude o texto de lei. Gente, texto de lei, para quem não sabe, é isso aqui, ó, sabe? Tem o artigo, tem a lei complementar, tem a súmula. Isso é texto de lei. Sabe? Aquilo que está escrito ali, né, ao seu alcance. Então, assim, estude o texto de lei. Eu digo que as provas de faculdade, né, e as provas de concurso,
boa parte dessas provas, e também da OAB, está fundamentada em texto de lei. E aí é um grande problema, porque quando esse texto vai parar na sua prova em forma de alternativa, ou ele vem do jeitinho que está na lei, ou ele vem com acréscimos, ou ele vem suprimindo informações. E aí o que acontece? Se você não ter conhecimento daquilo ali, fica muito difícil você saber se aquilo ali é verdade ou é uma falácia. Ok? Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente vai fazer um concurso normal, algumas palavrinhas mágicas nos mostram que aquela questão é uma falácia. Por exemplo, é inadmissível, é impossível, sempre, é incabível. Essas palavrinhas são muito fortes. Então, como a maioria das coisas há uma possibilidade ou há é permitido, né? É permitido, há uma exceção. Então, essas palavrinhas geralmente, quando aparecem na prova de concurso, vêm tornando aquela informação numa falácia. Só que imagine isso numa prova de direito. Numa prova de direito não, numa prova de direito penal. Porque o direito penal vem falar de tudo que é proibido. Né? Então é incabível isso, não se pode matar alguém, é impossível aquilo. Então, gente, essas palavrinhas, quando caem no direito penal, nas provas de direito penal, é uma complicação, porque você tem que ter acessado o texto de lei para você saber se aquilo é uma falácia ou se aquilo é uma verdade. Eu fui fazer uma prova de dosimetria da pena e o problema não era o texto de lei, não era a súmula também, né? Porque tem gente que lê o texto de lei, lê o artigo lá no Vadimeco, mas não tem curiosidade de acessar a súmula. Né? O bom de estudar doutrina, às vezes, é isso, porque a doutrina vem trazendo a explicação do artigo, da súmula, que está relacionada àquele artigo, e aí vai, né? E aí o que acontece? Eu fiz estudar dosimetria da pena e o que eu percebi nas questões de concurso? Que o problema não era a informação do texto de lei. O problema é que a dosimetria da pena ela é dividida em 3 fases. E aí o que acontece? Vinha a informação, que era uma informação verdadeira, mas se você não prestasse atenção a que fase aquela informação estava relacionada, você poderia errar a sua questão. Se no texto norteador da sua questão dissesse a fase, ficava muito fácil para você, se você soubesse, né, o que se relacionava àquela fase, escolher a alternativa. Mas se aquilo caísse na alternativa, tanto a fase quanto o que acontecia naquela fase, se você não soubesse, você poderia errar a questão. Então você precisava saber o que acontecia em cada fase, porque a complicação não estava relacionada ao texto que norteava as alternativas, mas nas próprias alternativas. E esse é o maior problema. Esse é o maior problema nas provas de concurso relacionadas às disciplinas jurídicas, né? Às disciplinas de direito. Por quê? Porque vem um texto norteador, né, que te situa na matéria ou naquele assunto, na matéria não, que te situa naquele assunto, e vem várias alternativas, vem 5 alternativas sabe, de vários pontos daquele assunto, sabe? Não tem uma linha tênue, né, onde começa e onde termina. Não, ali vem partes de vários lugares vamos supor, de vários lugares você leu aquele assunto vamos supor, um texto, né, que vem em ordem ali explicando o que o que, sabe, momentos daquele assunto. Lá na prova de concurso, ou na prova da faculdade, ou OAB, as alternativas vêm assim, separados, sabe? Vem falando de um momento aqui, um momento dali, uma coisa que foi citada ali, e aí você precisa ter um conhecimento amplo daquele assunto. Então, é muito complicado responder essas questões se você não tiver na sua mente isso bem esquematizado. Nessa questão, como eu falei para vocês, de dosimetria da pena, você tinha que saber relacionar a informação à fase. Às vezes vinha suprimindo
alguma informação ou algum acréscimo, então você sabia que aquela alternativa era uma falácia. Então você marcava um X e pronto, ali você sabia que tinha anulado aquela alternativa. Mas e quando ficava em dúvida entre duas? Como saber se os textos eram muito, como se diz assim, eram muito, como se estavam muito próximos ao texto de lei. E aí é muito complicado saber se está certo, se está errado. Outro ponto também que eu percebo nas questões é que, às vezes, né, vem questões sobre teoria, né? Sobre teoria. E muita gente, quando vai fazer questão quando vai estudar a doutrina, estuda as várias teorias. Isso é bom, porque a nível de conhecimento é bom você saber as várias teorias que versam sobre aquela matéria, sobre aquele assunto. Como é o direito, né? O direito, por exemplo, o direito, como é o direito penal, ou são aplicadas as penas em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma grande referência, mas, gente, o importante é você saber a teoria que foi adotada no seu país. Então, para isso, você precisa saber o conceito da teoria que foi adotada no seu país. Então, uma dica que eu dou para vocês, leia o texto de lei e quando for estudar teorias, porque, infelizmente, a doutrina traz várias teorias, foca na teoria que é aplicada no código, né? No caso, se está estudando direito penal, no código penal, se está estudando o direito civil, né, o que é adotado no Código Civil e por aí vai. Cuidados, né? Cuidados. Cuidado com a doutrina, porque a doutrina, gente, é um livro que vem. Lembra que quem faz direito faz bacharelado. Então, bacharelado é uma área de pesquisa. A doutrina vem falando, né, tudo a respeito daquela matéria. Então é uma pesquisa muito profunda, muito, sabe, existe tanto o que é atual, tanto aquilo que já passou, a história daquele assunto está ali naquela doutrina, e também existe a opinião do autor. Então o problema é você não saber diferenciar aquilo que cai na prova, aquilo que é importante para a prova, e aquilo que é importante a nível de conhecimento. Então, assim, tem colegas meus que quando vão estudar um livro, a doutrina, por exemplo, vão marcando assim, isso aqui eu preciso, isso aqui eu preciso, isso aqui eu preciso saber, né? Isso é conhecimento para a prova, isso aqui é opinião, posicionamento do autor, isso aqui é jurisprudência, isso aqui é o STF, STJ, e aí vai. Porque na hora da sua prova, você vai saber dosar aquilo para a prova que você vai fazer, sabe? Tem teorias, por exemplo, como eu disse para vocês, teorias que são adotadas nos Estados Unidos, na Venezuela, em outros países, mas o nosso Código Penal não é adotado, então não vale a pena você focar muito naquilo. O importante é você focar naquilo que é atual para você e que está ligado ao seu país, no caso, ao código do seu país. Cuidado com os vídeos, né? Tem muitos vídeos bons no YouTube. Eu aconselho, gente, quando vocês. Na semana na semana que os professores estão explicando o assunto, que vocês procurem um vídeo, sabe, que vocês sintam à vontade, como posso dizer assim, à vontade assistindo e estudando, sabe? Eu, por exemplo, gosto do Saber Direito. Então, quando saio da aula, né, eu vou assistir o Saber Direito, por quê? Porque falando daquele conteúdo de uma forma tranquila, de uma forma, como posso dizer assim, de uma forma dinâmica e, sabe, quase, quase como foi dado em sala de aula. Agora, em semana de prova, é importante você assistir um vídeo que seja voltado para dificuldade de questão de concurso. Então, por exemplo, vai estudar para a OAB, ou vai estudar para concurso, ou para uma prova objetiva que cai questões de concurso, estuda por um vídeo de concurso, ou estude por uma apostila de concurso, que é uma apostila diferente, um material diferente daquele material da doutrina. Ou você faz o seu próprio material,
né, usando a doutrina, focado em questões de concurso, ou você procura vídeos de concurso ou profissionais de concurso que vão dar para você esse tipo de conhecimento voltado para as provas de concurso ou para as provas da OAB. E uma dica eu dou, né? Quando vocês forem. A última dica que eu vou dar para vocês, né? Que vocês estudem questões de concurso. E quando for estudar questões de concurso, né? Responder questões de concurso e estudar, né? A forma que é cobrada aqueles assuntos nas provas, nas questões de concurso, a dica que eu dou para vocês é que a diferença, sabe, aquilo que foi cobrado nas questões, que os seus olhos não viram ou não conseguiram identificar que estava lá na doutrina, lá no artigo, lá no texto que você leu, que caiu na sua prova, o que você faz? Você pega aquele conteúdo e acrescenta no seu caderno, no seu artigo, no seu resumo, porque, gente, se cai em prova, é importante, tá ok? Nem que seja nível de prova, mas é importante. Então, vou encerrar o vídeo por aqui. Essas são algumas dicas para vocês melhorarem ou dinamizarem o estudo de vocês na hora de responderem questões da faculdade, questão de concurso ou questão da OAB. Esse não é um assunto, esse não é um vídeo específico para questões de concurso, mostrando as dificuldades passo a passo. Isso eu faço, né? Eu tenho um estudo, né? E eu passo isso para os meus colegas. Posso tentar passar para vocês aqui através de um vídeo, através, né? Usando a tela do meu computador. Mas, gente, existem muitas bancas não, existem muitos concursos, muitos cursinhos que fazem esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho que exige tempo, exige habilidade, né, e exige muito de quem faz, né, exige leitura aplicada, leitura atenta, percepção para saber identificar aquilo que é importante e aquilo que não é. Então, eu levaria muito tempo para poder passar isso para vocês. Mas, caso vocês queiram, né, eu posso tentar fazer o seguinte, como eu separo material para os meus colegas, na semana de prova, os assuntos que eu estou estudando, eu posso tentar passar os meus resumos para vocês através de um blog e também fazer um vídeo mostrando como matar as questões de concurso, ok? Porque aí, como eu falei em outro momento aqui, aquelas palavrinhas mágicas, aquilo que torna a informação da alternativa uma falácia, eu posso tentar mostrar para vocês como matar, ou mostrar para vocês aquilo que está na doutrina e que é importante que caia em prova, né, através das questões de concurso. É isso, gente. Um beijo e um abraço para vocês. Estudem, mas estudem direito. Ok? Um beijo e abraço. Fui!